Olá, meu nome é Pedro Távora, estou de volta à Rede DTV, hoje com a presença do Sargento Roseno. Seja bem-vindo, Sargento Roseno, à nossa RDTV. Pedro Távora, muito obrigado pelo convite. Sargento Roseno, da Reserva Proativa do Exército Brasileiro. Quero dizer, meu amigo Pedro Távora, que me sinto lisonjeado, feliz por ter essa oportunidade de levar ao povo brasileiro informações concretas para que o povo venha acordar por tudo que está acontecendo no Brasil, por tudo que pode acontecer com uma chamada implantação de uma ditadura comunista. Mas assim como eu, militar da Reserva Proativa, e muitos militares que acreditam no Exército Brasileiro e nas Forças Armadas, temos a certeza que jamais será implantada uma ditadura comunista. Porque se assim acontecer, nós vamos sair das ruas, junto com o povo, e vamos lutar para resgatar a liberdade do Brasil, meu amigo Pedro Távora, e a todos que estão nos assistindo nesse momento, pelo canal da Rede RDTV, em São Paulo, com muita honra que me encontro, trazendo essas informações a todos os senhores que estão nos assistindo nesse momento. Correto, Sargento. Muito obrigado. E, Sargento, vamos lá para a primeira pergunta. Eu estou até emocionado, difícil até de falar com a sua presença aqui na RDTV. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, Sargento Roseno. A intervenção, qual a diferença da intervenção para o golpe militar? A intervenção, todos falam em uma intervenção. Muitos falam em uma intervenção do Brasil. Não é do Brasil. É uma intervenção militar no Brasil. Ou seja, em todo o sistema do qual está acontecendo. Então vamos lá. Com base no artigo 142 da Constituição Federal, promulgada em 1988, que é uma Constituição, senhores brasileiros, uma Constituição feita por comunistas, por bandidos que estão no poder, por cabras safados sem vergonha, pilantra, que se aproveitaram do poder. Quando receberam, o poder da mão dos militares, eles se reuniram em uma constituinte, elaboraram esta Constituição, que é altamente comunista, que favorece ao mundo do crime, prejudicando o cidadão de bem. Então vamos lá. A intervenção militar se chama intervenção militar constitucional. É aquela que está prevista no artigo 142 da Constituição Federal, do qual ela só será pedida, solicitada, mediante o Poder Executivo, que é o Presidente da República, o Poder Legislativo, que é a Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Veja bem, o Poder Legislativo do Brasil é composto por duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E último, o STF, que é o Poder Judiciário. Mas Távora, meu amigo Távora, e o senhor brasileiro que está nos assistindo, a intervenção militar constitucional prevista no artigo 142 deveriam, a faculdade de pedir essa intervenção cabe aos três poderes, tendo em vista, se um dos três poderes estiverem corrompidos, no caso o presidente da República hoje, Michel Temer, está envolvido em escândalo de corrupção. Então, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, ou seja, os três poderes do Brasil estão falidos, todos os políticos, 90%, envolvidos em corrupção. Então digo, não vai ter uma intervenção militar constitucional. Aí existe uma outra saída, Távora. A intervenção militar é esta prevista no artigo 142 da Constituição. E existe também a chamada intervenção popular, que é a mesma intervenção civil, que está prevista no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, que diz que todo poder emana do povo.
os políticos, o presidente da República, o poder judiciário, eles não podem tutelar o povo do modo que eles estão fazendo. Eles têm que obedecer o que a população está pedindo. Então veja bem, intervenção militar é o artigo 142 prevista na Constituição. Intervenção civil ou popular é a prevista no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal. E vou diferenciar essas duas do golpe militar. Exatamente o que eu queria fazer essa pergunta. Golpe militar. Qual seria a chance isso, exatamente. Do golpe militar. A diferença do golpe militar para uma intervenção. Para uma intervenção. Para explicar para o ouvinte das redes sociais, para eles ficarem bem cientes disso, é que as Forças Armadas jamais elas vão querer fazer uma intervenção militar. Um golpe militar. Isso não existe mais nas Forças Armadas. O que as Forças Armadas querem, o sargento, o senhor pode até me corrigir, que é essa pergunta que eu vou fazer para o senhor, o que a Força Armada quer é pôr a casa em ordem e depois ela seguir o caminho dela. Seria assim essa intervenção? Vamos lá. Por que os militares ainda não fizeram uma intervenção militar atualmente no Brasil, senhores brasileiros? É o seguinte, o Brasil é signatário das comunidades internacionais. Por exemplo, a ONU. Ah, sargento, mas a ONU não tem nada a ver com o Brasil. Eu, sargento Roseno, sou contra as comunidades internacionais. Eu, particularmente, sou contra que comunidades estrangeiras venham ditar normas e ordens em nosso país. Porque o verdadeiro patriota, ele luta pela sua nação, ele luta pelo seu país. Eu não aceitaria jamais nenhuma intervenção de comunidades internacionais. Então vamos lá. Os militares, quando assumiu o poder em 64, eles foram taxados como golpe militar, como na realidade não foi golpe militar. O Brasil nunca teve uma ditadura militar. O Brasil teve um regime democrático militar, ou que seja um regime militar democrático, porque naquela época, o senhor que tem hoje aí os seus 50, 60 anos, sabe que tinha eleições, só que era um pouco mais rígido, por quê? Para que a bandidagem não tomasse conta do Brasil. Então vamos lá, amigo Távora. O golpe militar, se os militares assumirem o poder hoje, eles vão ser taxados como golpista, como golpe militar. Então digo, a intervenção militar já está acontecendo nos bastidores. Preste bem atenção, antes de você criticar, falar algo do contra, preste bem atenção. A intervenção militar já está acontecendo nos bastidores, toda a imprensa sabe disso, o mundo inteiro sabe disso. Por quê? A esquerda, os esquerdopatas, os globalistas, as oligarquias, perderam o campo de mandar no nosso país, de roubar o nosso país. E eles temendo que os militares vão chegar ao poder, eles tentam acusar os militares de um golpe militar, caso tivesse uma intervenção. Então, isso é assim, se os militares tomarem uma atitude de assumir o poder de uma noite para o dia, é tido como golpista, como golpe militar. E os militares não irão fazer uma intervenção militar nos moldes de 64, quando o general Mourão saiu de Minas Gerais e foi tomar o poder com os tanques de guerra, com os soldados, até com os veículos com pneu careca, faltando combustível e com armas na mão. Hoje essa intervenção militar, no grito, na arma, não vai acontecer, Távora. Porque a gente está colocando em risco a nação brasileira, a família brasileira e esse jovem que vai lutar, induzido pela esquerda, pelos os comunistas que comunizaram toda essa juventude. Ou seja, uma pessoa que nasceu em 85, Távora, ela não tem o que se discutir sobre regime militar, porque ela não viveu o regime militar. Ela viveu a falsa informação,
a falsa instrução que o professor, induzido, obrigado pelo poder estatal, pelo poder do Estado comunista, de forma oculta e branca, incutiram na cabeça dos jovens que os militares estrupavam, que os militares roubavam, que os militares eram corruptos, que os militares matavam pessoas inocentes. É tudo mentira, é tudo mentira. O Brasil nunca teve uma ditadura militar. Eu desafio qualquer um, quando eu vejo um juiz de direito, quando eu vejo um juiz federal, quando eu vejo um jornalista, falar que o Brasil teve uma ditadura militar, me desculpe, ele não sabe nada da história do Brasil. Ele apenas atua em causa própria, em interesse próprio. É isso, cidadão brasileiro. O Brasil nunca teve uma ditadura militar. Teve um regime militar democrático. E outra coisa, Sargento Roseno, parabéns, isso para o ouvinte em si, do Brasil, do mundo, que vai acessar as páginas sociais, para saber um pouco que os militares em si têm grandes homens de grande sabedoria, homens que sabem administrar esse país, como eles administram já o Brasil. Querendo ou não, no passado as Forças Armadas estavam muito carentes em termos de guarnições, cortando algumas coisas, o senhor sabe disso, né? Então, assim, só para... Não é que a gente aqui é a favor ou contra, nós estamos aqui debatendo uma coisa que a população brasileira em si, ela tem que saber o que acontece no Brasil. Cuidado, muito cuidado, que às vezes tem pessoas só para... influenciar as pessoas por negativo. Eu falo como Sargento Roseno, eu já fui uma pessoa que eu já morei fora do Brasil, conheço um pouco aí fora. Sim, e outra coisa, o Brasil é um dos melhores países do mundo. Eu jamais saio do meu Brasil, jamais eu vou trair minha pátria. Então, assim, eu espero que o povo brasileiro em si, eles acordam para o melhor. Não vamos sair na rua com violência para prejudicar o próximo, às vezes um trabalhador que quer ir para o seu trabalho e voltar. O senhor concorda, sargento? Concordo. Com essa... Deixa eu explicar pode falar. Por que esses políticos, por que muitos ministros do STF, por que muitos que se dizem ser operador do direito, você sabe o que eu estou falando, vocês sabem o que eu estou falando. Por que eles estão envolvidos no mundo da corrupção? Sabe por quê, Távora? Porque esses brasileiros que se dizem serem políticos, que foram eleitos pelo povo para lutar em prol da causa do povo, são bandidos comprados por organizações criminosas que bancam as eleições fraudulentas com urnas fraudadas.